O assunto que está rolando é que a nova ministra roubou milhões. Pois é, a corrupção está grande e deputados e senadores descem a lenha sobre este assunto. O se deparou com um dos casos mais graves envolvendo ministros até aqui. O então ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, foi acusado por uma ONG de importunação sexual. Horas depois, tivemos uma reportagem do Estadão que dizia, abrem-se aspas, governo sabia desde janeiro, fecham-se aspas. Eu imaginava, presidente, nós teríamos um protesto das feministas do PSOL, aquela turma que diz que não cortar os pelos do sovaco é defender as mulheres. Eu achei que elas estariam aqui em peso, cobrando respostas do governo por ele ter permitido, desde janeiro, que mulheres fossem abusadas por um ministro covarde que se prevaleceu de ser ministro para passar a mão em perna de mulher, para fazer piadinha de mulher. Mas a realidade que a gente viu, lembram daquela, mexeu com uma, mexeu com todas? Pois é, parece que se é ligado ao petismo e à esquerda, o cidadão pode fazer qualquer coisa contra uma mulher que ele passa inócuo. Lula, pressionado pela opinião popular, já que sabia desde janeiro que isso acontecia, acabou demitindo o então ministro. Mas quando a gente acha, presidente, que já viu de tudo no nosso país, vem Lula e surpreende mais uma vez. Todo mundo já viu em algum momento na televisão, quando algum marginal é preso reiteradamente, várias vezes, o repórter vai lá, puxa a ficha do marginal e joga para mostrar o absurdo que são as leis do Brasil, que só prende quem eventualmente escreve perdeu mané numa estátua aqui em Brasília, mas deixa marginais soltos. Mas, presidente, peço a atenção do senhor em especial. Essa é a ficha da nova ministra dos Direitos Humanos. Ficha de bandido. Isso é ficha de bandido. Foi noticiado, caros colegas, que ela teria apenas um envolvimento de 6,5 milhões em desvios de uniformes escolares. Além de ser bandida, ainda rouba de criança. Essa é a nova ministra do Lula. Mas aqui eu estava me debruçando sobre essa linda ficha de 4 páginas da nova ministra, que todo advogado pode consultar. Lá é só colocar a Macaé Evaristo, que vocês vão achar, puxa o CPF, tudo certinho. Várias ações do Ministério Público, presidente, pedindo ressarcimento. Tem rolo com material, tem rolo com uniforme escolar, tem rolo em compra de classe, que a gente chama lá no Rio Grande do Sul, que é onde as crianças estudam. Tem rolo em um monte de coisa. Tem ação aqui, ó. Tem mandado de segurança para devolver recursos. É um absurdo. Isso é o novo ministério de Lula. Então você, brasileiro que trabalha, saiba que a nova ministra dos Direitos Humanos que entrou no lugar do taradão aqui da esplanada dos ministérios, agora a gente tem posso dizer com tranquilidade, alguém que responde uma longa ficha criminal. Esse é o Brasil do PT, onde o pré-requisito para ser ministro aparentemente é ou ser malucão sexual ou ter uma longa ficha criminal. A indicação da deputada estadual do PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo, para o Ministério dos Direitos Humanos, escancara a aceitação da corrupção pelo governo federal como um crime insignificante. Macaé responde por 13 processos de improbidade administrativa do período em que foi secretário estadual de Educação. Segundo matéria publicada pelo Estadão, o Ministério Público estima que os desvios chegaram à casa dos 17 milhões de reais. Não é a primeira vez nem a última. O governo Lula inverte, né, os valores e a gente tem visto aí, inclusive o ministro das Comunicações que usou jatinho para ir leilão de cavalo, escondeu seu patrimônio do TSE
e uma série de outras denúncias, e o presidente Lula nada faz, né? Porque isso parece que não incomoda, né? Mas isso incomoda o cidadão de bem do Brasil. À primeira vista, o governo foi rápido na demissão do ministro Silvio Almeida, em função das gravíssimas denúncias da prática de assédio sexual. Mas será que foi assim tão rápido? Isso porque essa rapidez não acontece com outras situações igualmente graves, como, por exemplo, as denúncias de corrupção, como eu falei há pouco, do ministro Juscelino Filho. Mesmo depois de ter sido indiciado pelo desvio de finalidade no uso de milhões de reais em emendas parlamentares, dirigidas a obras superfaturadas em pequeno município no interior do Maranhão, administrado por sua irmã, ele continua firme como ministro, como se nada tivesse acontecido nesse país. A mesma leniência tem o governo com seu ministro da Casa Civil. Olha só os sinais, os alertas sendo jogados o tempo todo para a gente. Rui Costa, diretamente envolvido no escandaloso calote da maconha, que eu tanto denunciei durante a CPI da pandemia. Em plena Covid, momento grave da nação, quando era governador da Bahia e coordenador do Consórcio Nordeste, o ministro Rui Costa, o Rui Costa, autorizou sem licitação a compra de 300 ventiladores por 48 milhões de reais. A empresa, senhor presidente, ela comercializava, acredite se quiser, produtos à base da maconha. Obviamente, nunca fez entrega de nada. Esse dinheiro evaporou. E pode ter certeza, nordestinos, conterrâneos meus, morreram por causa disso, por esse escândalo considerado calote da maconha. Nunca entregaram um respirador. E uma parte ia parar, sabe onde? Lá no interior de São Paulo, onde Edinho Silva é prefeito em Araraquara. Olha que mundo, que voltas o mundo dá. Essa aparente rapidez que seria correta em relação ao crime de assédio sexual do ex-ministro Silvio Almeida é também profundamente incoerente, pois esse é um governo que já demonstrou ser conivente com o hediondo crime do estupro. O ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, já nos primeiros dias de governo, revogou importante portaria que, nos casos de aborto decorrente de estupro, obrigava que houvesse a devida informação às autoridades policiais. Enumerei vários casos de brutal desrespeito aos direitos humanos dos presos políticos de 8 de janeiro, nos quais o Ministério, o ministro Silvio Almeida, na época, se mantinha completamente indiferente, como se nada estivesse acontecendo. Abusos cometidos contra pais e mães de família sem nenhum antecedente criminal e que foram detidos no dia 8 de janeiro, portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia. Mas, mesmo assim, foram arbitrariamente julgados e condenados pelo STF a mais de 15 anos de prisão, como se fossem perigosos, terroristas. Senhor presidente, os tempos são sombrios, são de trevas. Tudo isso acontecendo no Brasil e o Ministério dos Direitos Humanos absolutamente inerte, sem esboçar nenhuma iniciativa, nem para que fosse observado o devido processo legal e respeitado o amplo direito de defesa, que é garantia constitucional básica de qualquer democracia. Isso é hipocrisia dessa turma que se arvora ser defensor de direitos humanos. A máscara está caindo para essas pessoas e a verdade vem logo junto. Tudo que você planta, você colhe. É a ideologia acima do bom senso, acima dos valores e princípios do povo brasileiro. Senhor presidente, a própria ONG Me Too Brasil, responsável pela divulgação pública do caso envolvendo a ministra Aniele Franco, informa que, além dela, existem outros casos protegidos pelo anonimato. É o caso
da última denúncia feita por uma ex-aluna do curso de Direito da Universidade de São Judas, em São Paulo. Em 2007, o então professor Silvio Almeida teria forçado um abraço, beijou no canto da boca da sua aluna, que optou por manter o anonimato com receio de represálias. Atendendo a um pedido da Polícia Federal, o ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura de inquérito para investigar as demais vítimas, protegidas até agora pelo anonimato. Muito me estranha também o governo Lula querendo que fique na Corte Suprema essas denúncias contra o ministro Silvio Almeida. Aquela velha história. A gente começa a parar para pensar, a saber o que é que está por trás disso tudo. É também muito importante, senhor presidente, o devido esclarecimento à sociedade, desde quando o governo Lula tinha conhecimento dessas práticas, desses crimes, pois, nesses casos, um eventual acobertamento com a permanência no cargo intensifica o nível de constrangimento e repressão a colega de trabalho e, principalmente, aos seus subordinados no Ministério. É por isso que eu entrei imediatamente quando a imprensa começou a denunciar, começou a divulgar as denúncias de assédio sexual, de violência do ministro Silvio Almeida. Eu entrei tanto no Ministério da Casa Civil, como no Ministério da Justiça, como na AGU, para que o governo explique. Estou esperando resposta. Até agora não recebi de nenhum desses ministérios exatamente se eles já sabiam e exatamente o que fizeram em relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente, que a verdade venha à tona, que a justiça seja feita e que o bom senso prevaleça nesse momento que a verdade está muito na cara de cada um e a gente está vendo a hipocrisia, a gente está vendo o show de ideologia cair por terra porque não se sustenta. E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, prepare o seu comentário e compartilhe com vários amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.